quis trazer aqui hoje uma reflexão a respeito das polaridades que atravessam, né, a existência humana, que é uma coisa que eu pensei muito a respeito nos últimos dias, nas últimas semanas, a partir de uma obra que eu li, de um livro de literatura mesmo, que alguns já devem ter ouvido falar, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e surgiu hoje de novo num atendimento que eu fiz. Então, eu criei coragem e falei, vou falar sobre isso, né? Ah, às vezes, nós, seres humanos, a gente não quer assumir ou dar vazão aos sentimentos e às situações que são consideradas negativas, né, na nossa existência. Por exemplo, tristeza, frustração, né, sofrimento. E essas coisas negativas, elas facilitam a nossa percepção das coisas positivas. Por exemplo, a gente só é alegre da maneira que a gente é alegre porque a gente não está triste daquela maneira que a gente conhece a tristeza, né? É tipo uma pira de yin e yang, assim, que um só existe a partir do outro. E é interessante a gente pensar isso, principalmente a partir de como às vezes a gente não gostaria. E porque será que a gente valorizaria as coisas boas da mesma maneira se a gente não tivesse as ruins? Isso é algo importante de ser pensado, que eu acho que facilita um pouquinho esse nosso lidar com o, o ruim, né? E aí, a obra do Aldous Huxley lá, do Admirável Mundo Novo, me fez pensar muito nisso. Como o próprio nome da obra te diz, né? É um admirável mundo novo porque várias dessas coisas que a gente considera negativas, elas não existem mais, por meio desse super controle que eles têm da população, né? Então, eles gerenciam e controlam tanto as situações que, por exemplo, alguns conflitos de ciúme, que é uma parada que é trazida, né, no livro, entre casais, por exemplo, né? A monogamia, as coisas que vêm com a monogamia, elas já não existem mais, porque essa ideia de monogamia, ela já é cortada fora. Então, todo mundo é de todo mundo, eles não têm tempo para ficar sozinhos, né? E lidar com esses sentimentos, às vezes angustiantes da solidão. E se esses sentimentos ruins surgem, eles têm soma, que é uma droga lá que eles usam para ficar de boas e não se estressar mais com essas coisas. Então, tudo aquilo que é visto como negativo por nós aqui hoje, na sociedade onde a gente vive, falando de maneira geral, não existe mais naquela sociedade. E aí, alguns dos personagens, assim, trazem alguns incômodos em algumas questões, mas de uma maneira leve, até porque eles não conseguem ter uma dimensão muito diferente daquilo, porque foi onde eles foram criados, né? Eles foram condicionados a viver daquela maneira. Até que chega um selvagem, que é alguém que não faz parte daquele admirável mundo novo e que é mais próximo, que vive mais de uma maneira mais próxima como a gente vive hoje. Então ele chega naquele rolê lá, desse mundo novo, e ele traz uma outra percepção da galera, né? Então a gente consegue ter, é uma crítica bem interessante, assim, que a gente consegue ter de como uma coisa só existe a partir da outra, e elas só existem porque elas estão em relação, que é algo que a gente fala muito a respeito quando a gente tenta olhar para o mundo a partir de uma visão dessa que a fenomenologia traz, né? Dessas coisas só existirem porque elas estão em relação uma com a outra. Por exemplo, a garrafa de água, ela só existe porque a minha consciência está direcionada a ela, e olha isso. Assim como a minha consciência só existe porque ela tem para onde ela se direcionar. As coisas sozinhas, né, em si mesmas, elas não funcionam. Elas não existem da mesma maneira, porque elas só existem a partir dessa relação. E essa ideia de bom, de mal, de ruim e de bom, né, de legal e de não legal, tudo isso acaba passando às vezes despercebido, justamente porque a gente não quer lidar com essas outras coisas negativas.
mas faz parte do mundo, faz parte da vida. E hoje eu estava conversando com uma pessoa no atendimento justamente sobre isso, né, cara? Porque será que a gente conseguiria ver o mundo da mesma maneira se a gente tivesse só metade dele disponível? Obviamente não, né? A gente não valorizaria as coisas da mesma forma e tudo seria modificado. Mas a gente às vezes perde essa noção de como tudo se encaixa, tudo faz parte da vida humana e das polaridades que envolvem, né, a vida humana. E a grande questão, talvez, não é a gente eliminar essas coisas consideradas negativas ou ruins, mas a gente aprender a lidar com elas, né? Ressignificar a existência delas e aprender uma nova forma de olhar para isso e de encarar. E isso, na terapia, a gente costuma trazer de uma maneira muito forte, né? Inclusive, eu falo sempre, né? Uma parada que eu sempre reitero da importância de a gente olhar para o sofrimento, para as angústias e deixar isso fluir, porque são essas paradas que conseguem dar uma ideia diferente para nós, né? Conseguem dar abertura para a gente olhar para as coisas de maneira diferente, aumenta o nosso campo perceptivo. E isso tudo enriquece a nossa existência, faz fluir uma parte do ser humano que diz respeito justamente a essa possibilidade de ser. A minha cadela tá louca aqui, né, gente? E, cara, não é sobre a gente cortar coisas, talvez, da nossa vida, mas a gente olhar para elas de uma outra forma. Porque tem coisas que a gente não consegue eliminar, foge do nosso controle por conta de vários outros processos que dizem respeito à própria condição humana, né? E quando a gente fala de bom e de ruim, já tem aquela questão da moral que eu sempre falo, né? Do que é estabelecido e do que dizem que deve ser assim ou que deve ser assado, e que se não for daquela maneira tá errado. Isso são apenas pontos de vista. Acho que a verdade, de maneira geral, ela é um ponto de vista, ela é uma convenção. E aí, quando a gente tem consciência dessas coisas todas, a gente consegue mudar o nosso olhar e talvez a gente consiga encontrar um ângulo novo de visão aí que faça toda a diferença na hora de a gente lidar com as coisas que acontecem conosco, com situações do nosso trabalho, com situações da nossa vida. E aí, a partir disso, a gente se reconstrói, né? Ou a gente se. Não reconstrói, mas a gente se modifica. E a gente vai atualizando o nosso modo de ser de uma maneira que possibilite novos horizontes. E aí a gente abre as possibilidades de uma maneira surreal. E acho que a vida humana, quando a gente quebra um pouco essas barreiras assim, ela pode ser muito mais potencializada em vários aspectos, né? E quando é potencializada em vários aspectos, abre-se novas possibilidades de nós atingirmos, né, o nosso ápice aqui nessa Terra, enquanto seres humanos.